Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Na aula de hoje, veremos noções sobre regência verbal. Vejamos juntos? Noções de regência. O que seria regência? Vem do verbo gramatical de reger, de determinar a flexão de algum termo. Na regência verbal, o verbo é o regente da oração, enquanto o seu complemento é o termo regido. Logo, é o que irá ser flexionado. Então, aqui temos um verbo, que ele faz o papel de regente, e o seu complemento será o que vai ser regido. Podemos entender por regência verbal a relação que o verbo estabelece com o seu complemento. Esse complemento pode ser objeto direto, objeto indireto ou objeto direto e indireto. Vejamos aqui os exemplos. O aluno levou o livro à biblioteca. Se eu dissesse para vocês, o aluno levou, e parasse aqui, você perguntaria, levou o quê? Vejam que o complemento do verbo não tem preposição. O complemento, ele vai direto. Então, quando ele não tem preposição, eu falo que é um complemento direto, o verbo é transitivo direto. Se o complemento é direto, o objeto é objeto direto. A próxima, a moça comeu o bolo. Se eu parasse, a moça comeu, você perguntaria, comeu? Comeu o quê? O bolo é o complemento do verbo comeu. Vejam que não há preposição. Se não há preposição, é verbo transitivo direto, o complemento é objeto direto. Na segunda oração, que é a moça comeu o bolo, o verbo comeu é transitivo e exige complemento. Veja, comeu, eu pergunto, comeu o quê? A resposta é o bolo. Então, como eu pergunto aqui, comeu, quando eu pergunto o quê, não há preposição. Então, se não há preposição, é verbo transitivo. Agora, o complemento dele, sem preposição, é transitivo direto. Se é transitivo direto, é objeto direto. Então aqui, comeu é transitivo direto e o bolo é objeto direto. Na primeira oração, o aluno levou o livro à biblioteca, o verbo levou é transitivo direto. Exige o complemento. Porque se eu parasse, o verbo levou, você vai perguntar, levou o quê? Só que não há preposição entre o verbo e o seu complemento. Por isso que é um verbo transitivo direto e o complemento eu chamo de objeto direto. O termo que o sucede se refere a uma adjunta adverbial de lugar. Porque levou o livro, eu pergunto, aonde? A qual lugar? A biblioteca vai ser o quê? Uma adjunta adverbial de lugar. Verbos com mais de uma regência. Então, há verbos que, dependendo a preposição, ele vai ter uma regência diferente. Vejamos aqui, A preposição é tão importante que, muitas vezes, o mesmo verbo pode ser regido por preposições diferentes para indicar significado diferente. Vejamos alguns casos frequentes aqui. Vamos ver os verbos, os mais frequentes, e o que, de repente, nós mais erramos. Aspirar e aspirará. Então, o verbo aspirar, ele pode ter uma preposição de complemento ou não. Sem preposição, ele é transitivo direto, significa cheirar. Aqui, aspiraram. Eu vou perguntar, aspiraram o quê? As fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Não há preposição. Se não há preposição, o verbo é transitivo direto, o seu complemento vai ser objeto direto. Agora, com preposição, vai ser transitivo indireto. Significa ter por objetivo pretender. Aspiramos, eu não posso dizer aspiramos o quê? Aqui eu tenho que dizer aspiramos a quê? Olha a preposição. A cargos melhores na empresa. Se há preposição, o verbo vai ser transitivo indireto. Assistir e assistir a. Eu tenho o verbo com preposição e sem preposição. Sem preposição é transitivo direto, significa ajudar, auxiliar. O enfermeiro assistiu. Eu vou dizer, assistiu quem? Vejam que não há preposição. Assistiu o médico durante a cirurgia. Então, o verbo aqui é transitivo direto, o complemento dele vai ser objeto
direto. Agora com preposição, ó, transitivo indireto. Significa ver, presenciar e acompanhar. Assistiremos, eu não posso dizer assistimos o quê? Nós até falamos assistir o jogo. Porém, o correto é assistimos a quê? Assistimos ao jogo hoje. Então, assistimos, se eu tenho o complemento com preposição, vai ser transitivo indireto. Então, nunca diga assistimos o jogo. Assistimos ao jogo. Custar e custará. Sem preposição é transitivo direto. Significa ter valor. Aquela roupa, eu pergunto, custou. Custou o quê? Muito caro. Vejam que não houve aqui preposição. A transitividade foi direta. Então vai ser o quê? Transitivo direto. Agora com preposição, transitivo e direto. Significa ser custoso a alguém. Ó. Custou. Eu não posso dizer custou quem? Eu tenho que dizer custou a quem? Ó, o a é preposição. Então aqui, se há preposição, o verbo é transitivo e indireto. E aqui o complemento é o complemento indireto. Então, vejam que há tanto sem preposição e com preposição. Implicar e implicar com. Há as duas situações também. Sem preposição significa um transitivo direto, ter consequências. Ó. O cancelamento do cartão implicará muita multa. Eu digo, o cancelamento do cartão implicará. Eu digo, implicará o quê? Olha, não há preposição. Se não há preposição, o verbo é transitivo direto, o complemento é objeto direto. Agora vejam aqui, ó, com preposição. É transitivo indireto. Significa irritar, provocar, antipatizar. Antipatizar. As crianças viviam implicando. Ó, veja bem, aqui, implicando, eu não posso dizer implicando o quê? Eu vou dizer implicando com quem? Olha o com preposição. Então aqui o verbo é transitivo indireto e há preposição. Então o complemento eu vou dizer que é um objeto indireto. Visar e visará. Sem preposição, é transitivo direto. Significa olhar, avistar, assinar. O caçador visou o alvo. Eu digo, ó, o caçador visou. Você vai perguntar, visou o quê? Vejam que não há preposição. Se não há preposição, o verbo é transitivo direto e o complemento é objeto direto. Agora aqui, ó. Aqui também, ó, o cliente visou. Dá para eu dizer, visou o quê? O cheque. Também é verbo transitivo direto, o objeto é direto. Só a única diferença é que o primeiro significa olhar, avistar. E o segundo significa assinar. E há também o verbo visar com preposição, ó, que ele vai ser transitivo indireto, que significa ter por objetivo e pretender. Eles visavam, não dá para eu dizer, visavam o quê? Ó? Visavam a quê? Porque aqui eu tenho preposição. Então é verbo transitivo indireto, o complemento é objeto direto, então, objeto indireto, porque eu tenho a preposição, então é transitivo indireto o verbo, e o complemento é objeto indireto, porque eu tenho preposição. Eu não posso dizer visavam o quê? Visavam a quê? É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco das noções sobre regência. Muito obrigado por estar aqui no meu canal. Eu já lhe peço, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê like, comente, ative o sininho de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.